Já pensou se você vai no médico e ele diz pra você que você só tem uma semana de vida? Isso é bastante drástico, né? Graças a Deus nunca aconteceu comigo nem com a Paty, mas a gente tem uma palavra que a gente usa muito entre a gente, que é a prorrogação. A gente gosta de pensar ou de agir no nosso dia a dia como se a gente já estivesse na prorrogação, do tipo, olha, alguém deu 7 dias pra gente e a gente já está no 8º, a gente já está na prorrogação e a gente precisa então aproveitar da melhor maneira possível. E esse é um tema que tem pautado a gente já há um certo tempo e tem uma história que começou por volta de 2009 e enfim, é até meio engraçado porque é meio bobo até, eu diria, mas eu vou contar assim mesmo, vocês vão entender qual é a ideia por trás disso daí. Quando estava lá em 2009, eu ouvi falar pela primeira vez sobre essa história do calendário Maia de 2012, de que o mundo ia acabar em 2012 e tudo mais. E é claro que isso daí não quer dizer que eu acreditei, mas começou a me fazer pensar, sabe? Pensar assim, tipo, caramba, imagina se alguma coisa dessa fosse verdade. Quer dizer, imagina se de repente a gente aqui na Terra descobre que só tem até 2012. Então, a gente só tem mais 3 anos pela frente, não é nada. E o que a gente faz agora com esses 3 anos? Mas depois, avançando um pouco mais nesse raciocínio, eu comecei a perceber que ele é completamente falso. 3 anos é até, muita generosidade. No fundo, nenhum de nós sabe se a gente vai levantar no dia seguinte, se a gente vai estar por aqui ainda. E, lamentavelmente, para um monte de gente, todo dia acaba sendo o último dia. Eu sei que é um papo meio trágico, mas é só para ilustrar que a gente, às vezes, no nosso dia a dia, é tão atarefado, é tão cheio de coisas para resolver, muitas vezes a gente esquece o enorme privilégio que é o privilégio de estar vivo, de estar aqui, sabe, e de poder fazer as coisas. E a cada dia a gente ganha um presente novo, que é esse novo dia. Então a gente começou a pensar mais sobre isso e falar assim, poxa, se eu hoje recebesse a notícia de que eu só tenho uma semana pela frente, o que eu efetivamente estaria fazendo? Quer dizer, será que eu estaria fazendo as mesmas coisas que eu estou acostumado a fazer e tal, ou será que eu realmente estaria pegando o que ainda me resta de algum dinheiro, seja lá o que for, e investindo naquilo que me torna mais feliz naquele determinado momento. E eu acho que esse pensamento de prestar atenção sobre o que é realmente valioso para cada um de nós, esse exercício, é um exercício que a gente muitas vezes esquece de fazer. E eu acho que é um exercício super importante, porque efetivamente a gente não tem certeza absoluta de quanto mais tempo a gente tem por aqui. E eu acho que muito mais valioso do que dinheiro ou do que qualquer outra coisa que existe nesse planeta, o que a gente tem de mais valioso é o tempo. Porque o tempo é aquela única coisa que é não só finito, o nosso tempo aqui, mas também é a única coisa que você nunca consegue repor. Ou seja, dinheiro, por exemplo, se você perde, se acontece alguma coisa, você sempre pode trabalhar mais, você sempre pode fazer algo mais e eventualmente repor aquele dinheiro. Mas tempo não. Tempo é aquela coisa que passou. Não tem mais o que você possa fazer a respeito disso. E isso nos fez pensar muito. E se hoje a gente está aqui viajando pelo mundo e fazendo coisas que a gente acha extremamente válidas e importantes para a gente, tem muito a ver com esse pensamento, que eu vou explicar um pouco melhor. Então lá em 2009, quando a gente começou a pensar sobre essa história do fim do mundo em 2012, que eu espero que não aconteça de fato, mas quando a gente começou a pensar nisso, a gente falou assim, bom, se o mundo realmente acabasse em 2012, a gente tivesse aí esses 3 anos pela frente, o que seria relevante para a gente fazer? O que a gente gostaria de, olha, eu passei por essa terra e eu gostaria de ter pelo menos realizado essas coisas aqui. E a gente sempre teve muita curiosidade de passar um tempo fora do Brasil, e daí primeiro essa ideia de morar na Argentina, e depois também muita curiosidade de conhecer o mundo como um todo, sabe? Eu acho que o mundo é tão imensamente rico de lugares para se conhecer, de lugares interessantes, pessoas interessantes, comidas interessantes e assim por diante. Então a gente queria muito ter pelo menos essa oportunidade de conhecer um pouco mais desse planeta no qual a gente vive. Então a gente decidiu que essa era uma das nossas prioridades, conhecer um pouco melhor esse mundo enorme e fantástico no qual a gente vive. Então a gente começou primeiro indo para a Argentina e depois então a gente começou a viajar pela América do Sul, depois viajar pelo mundo, e a nossa visão enquanto a gente viaja
não é nem um pouco assim catastrófica, do tipo, eu acho que o mundo está caminhando para o precipício. Nada disso, pelo contrário, eu acho que o mundo é muito, muito, muito melhor do que as pessoas imaginam. Assim, a maioria dos países que a gente foi absolutamente maravilhoso, surpreendeu a gente em todas as maneiras positivas que você puder imaginar. Acho que, assim, 99% das pessoas que a gente encontrou pelo caminho foram pessoas assim, que encantaram a gente, que, os povos que a gente viu realmente fascinou a gente de um modo geral, sabe? Então eu não acho que o mundo seja um lugar ruim. Aliás, eu acho que o mundo está numa das melhores posições que ele já esteve, um dos melhores momentos que existe, né, na história da humanidade para se viajar. Eu acho que é agora, assim, é sensacional a facilidade que existe hoje para se viajar e o quanto é interessante o que há de diversidade. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que admitir que existem sinais nesse mundo que são sinais preocupantes no sentido de que, olha, realmente, se continuar desse jeito, pode ser que a coisa fique complicada daqui para frente, sabe? Então, por exemplo, todo esse papo ecológico, agora inclusive está aí Rio+20, né, está se discutindo isso de novo, e o próprio Rio+20 eu acho que é um testemunho do quão, infelizmente, do quão pouco se avançou e do quão pouco se avança nessa área. Então, assim, nós, seres humanos, continuamos atacando o planeta de uma maneira, atacando o meio ambiente de uma maneira muito ruim. E a gente sente isso hoje em coisas básicas, como o clima. O clima tá louco mesmo, tá louco no Brasil, tá louco no mundo inteiro, tá muito doidão. E a gente não sabe o que vem daí para frente em função dessas mudanças todas e dessa velocidade que está acontecendo e do fato de que ninguém põe freio nisso. A gente não consegue se organizar como mundo, né, para dar fim a esse negócio. E então a gente começa a olhar para isso e falar, olha, pode ser que daqui a pouco a coisa não esteja mais tão boa assim, pode ser que realmente aconteçam mudanças um pouco desastrosas. Então hoje a oportunidade que a gente tem de viajar o mundo, de ver esse mundo maravilhoso que está aí, eu acho que é uma oportunidade valiosa. A gente tinha que pegar mesmo essa oportunidade. Se a gente tinha condição, tinha mais que fazer, viajar e ver o mundo, e é por isso que a gente está fazendo isso. Mas não apenas essa questão, existem outras que também nos preocupam bastante. Um dos aspectos que mais se preocupam em todo esse papo ecológico e dos caminhos que os rumos que o mundo está tomando é a própria questão do aumento da população. E esse aumento da população, se você está num lugar como o Brasil, claro, você vê que tem muita gente, mas talvez você não sinta esse impacto, essa preocupação tão forte quanto de repente visitando outros países, porque existem países em que a taxa de natalidade ela é muito maior do que o Brasil, onde ter muitos filhos é algo extremamente natural e desejável. E eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, eu só estou dizendo que isso é um fato. E tem um fato de que certas nações crescem em termos populacionais a uma velocidade muito grande. E a gente viu isso na nossa frente em vários lugares. A gente viu lugares em que as famílias jovens, assim, sabe, de nem 30 anos, você via as famílias andando na rua com 6, 7 filhos. E você não fica, uau, como é que pode? Mas não é uma família, é um monte à sua volta. Sabe? Então, há um aumento populacional que está acontecendo e que vai continuar acontecendo, em que o mundo aumenta de tamanho com uma velocidade que ninguém imagina. Não bastando isso, a gente vive uma preocupação também, eu acho que o tempo todo, eu não sei se as pessoas se dão conta do privilégio do momento que a gente vive hoje em dia, mas o ser humano sempre gostou de fazer guerra, uma coisa impressionante. Você está na escola, você está estudando a respeito disso e você não acredita que as pessoas possam ser tão ter tanta barbaridade, ter tanta guerra, mas elas sempre existiram e o pior é que elas continuam a existir. E esse século XX mesmo teve 2 guerras gigantescas, além de outras tantas menores, e guerras continuam a acontecer. A gente está aqui no Egito agora e está começando uma guerra séria lá na Síria, sabe? Tá perto daqui. Então, assim, essa coisa ela não para. E você nunca sabe quando é que vai acontecer o próximo grande evento desse, em que você, infelizmente, se veja envolvido, seja porque o mundo inteiro está envolvido ou é o seu país em particular que está envolvido. Então, a gente sempre trabalha com essa sensação de que, olha, pode ser que essa oportunidade que a gente tem não vá durar para sempre. Então, é melhor a gente aproveitar e fazer o que a gente está fazendo o quanto antes. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar trabalho de lado ou que vai
deixar de lado o fato de que ter dinheiro é importante. É claro que é importante, é fundamental. Então, quando a gente decidiu que a gente queria conhecer o mundo, fazer outras coisas, a gente se preparou muito para isso. A gente levou anos trabalhando forte, mas ao mesmo tempo tentando, no meio daquele trabalho, se divertir, fazer coisas que eram prazerosas pra gente também, mas a gente tinha um foco de que a gente queria atingir certas coisas, como agora está viajando pelo mundo, mas a gente teve que trabalhar muito para conquistar as coisas que a gente precisava financeiramente e em termos de organização, tudo, para poder chegar aqui e fazer o que a gente está fazendo hoje. Mas o que a gente viu é que é perfeitamente viável e que a maioria das pessoas às vezes vai achar que, ah não, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O grande problema, eu acho que antes de mais nada, ter o foco. É falar, olha, eu quero isso. Porque se você diz eu quero isso, e você começa a trabalhar no sentido de realmente alcançar aquilo ali, com paciência, com calma, você sempre alcança. A gente levou anos para conseguir chegar aqui. A gente está em 2012 agora. Essa história toda começou em 2009, além de outras tantas coisas que a gente já fez lá para trás. Então a gente sabe que é possível para qualquer pessoa. Mas eu acho que essa compreensão do quão limitado é o nosso tempo na Terra que é a coisa mais fantástica, assim, que fez a gente mudar muito o nosso comportamento e priorizar aquilo que a gente acha que é realmente importante e correr atrás dessas coisas. Então, eu acho que essa é a mensagem. Assim, a gente sempre está com esse espírito de prorrogação, embora a gente espere, claro, que vai ficar aqui por muito tempo. Mas ter o espírito de prorrogação, de que a gente está na prorrogação, leva a uma atitude de eu preciso fazer o que é relevante para mim hoje mesmo. Eu não vou esperar até amanhã. Eu vou cuidar do que é bom para mim hoje, imediatamente.